Entrou. Tá ao vivo, ele viu? não vai conseguir, não. Ele falou que não. A gente vai fazer. Celso Napolitano não consegue. Deixa o pessoal entrar, então, agora. Já está no ar. Dessa vez, Carlos, não teve os logos. Não teve o quê? O logo do mandato. É estranho, né? Aparece aqui as pessoas entrando? Aparece um comentário. Está entrando, sim, as pessoas. Tá? Aparece aqui, ó. Já temos várias pessoas entrando aqui, ó. Tem sim. 50? Já tem bastante gente. Nossa, 300 pessoas já estão aqui. Nossa. Estamos chegando, as pessoas estão começando a entrar aqui, não? Vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouquinho já pode começar, Carlos, que temos 500 pessoas entrando. Não, ele falou que não. Vamos, tá bom. Ótimo. Pode, Carlos. Oi. As pessoas estão chegando, já somos 500 pessoas aqui. Eu estou vendo aqui, estou acompanhando também aqui. Boa noite, muita gente chegando. Aqui. As pessoas falando já dessa intervenção do Roscielli, essa nota que ele soltou, dizendo que não é para cumprir a decisão. A gente vai falar agora, pessoal. Já estamos iniciando a nossa live de hoje. Boa noite a todos e a todas. Gente, nós estamos fazendo uma live de emergência hoje, aqui em cima da hora. Não deu nem para fazer a divulgação, porque nós temos uma ótima notícia. A Justiça acabou de suspender a determinação, na verdade, de suspender os efeitos do decreto do Dória, aquele decreto ainda do ano passado, de volta às aulas presenciais. Então, uma vitória importante. Essa ação civil pública, ela foi protocolada por várias entidades representativas da educação, dos profissionais da educação, né? A POSP, a Aldemo, a PAS, CPP, a FUSE, e também teve o apoio das entidades que representam os nossos professores, colegas da rede particular, do Simpro, aqui de São Paulo, o Sindicato dos Professores da rede particular, da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, coordenada pelo professor Celso Napolitano, que coordena vários Simpros, congrega vários Simpros do Estado de São Paulo. Então, é uma decisão liminar muito importante que a gente vai comentar aqui com vocês. Na rede estadual, a volta dos professores, a volta presencial, seria amanhã, sexta-feira. Tinha essa determinação para fazer o planejamento presencial, que é um verdadeiro absurdo, algo extremamente desnecessário, né? Então, isso, em tese, fica suspenso também. Nós estamos aqui para fazer essa conversa com o vereador Celso Gianazzi, que tem boas notícias também para vocês. Nós estamos aqui com a professora Luciane Cavalcante, que é supervisora da Rede Municipal de Ensino, foi diretora de escola, foi da rede estadual, é da rede municipal, foi professora de educação infantil, do ensino fundamental, e é também advogada. E também aqui com a nossa jurista, a doutora Beatriz Branco, advogada, que tem acompanhado todo esse debate, tem feito intervenções importantes, então ela vai estar aqui fazendo também esclarecimentos, porque tem muitas perguntas aqui chegando, né, se tem que cumprir ou não essa decisão, tem toda essa polêmica, e a gente vai falar também das lutas, porque, logicamente, que o governo pode cassar essa liminar, né? Então, nós temos outras estratégias de luta, nós já acionamos o Tribunal de Justiça através de uma ação popular, coordenada pela Beatriz, a doutora Beatriz Branco. Nós temos representação no Ministério Público, nós fomos até a Comissão de Direitos Humanos, gente, da OEA, para vocês terem uma ideia, contra essa determinação. Então, são várias ações, tem as mobilizações que nós estamos organizando e participando também de outras organizadas pelas entidades representativas dos profissionais da educação. Então, e no parlamento também, nós apresentamos propostas revogando essas medidas, tanto o vereador Celso Gianazzi como eu, na Assembleia Legislativa. Então, nós temos 3 lutas, uma no Legislativo, onde a gente apresenta
PDLs, revogando as medidas, os decretos, as resoluções, convocando secretários para depor nas comissões pertinentes da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa. Nós temos a luta jurídica, que é essa, com a ação civil pública, a nossa, do Celso e a minha, dos nossos 2 mandatos, é através de uma ação popular, que daí eu acho que a Beatriz pode falar um pouquinho sobre isso, e também a representação no MP, na OEA, e a luta geral, essa da mobilização, que é a principal, viu, gente? A luta jurídica é importante, a luta no legislativo é também, só que mais importante é a mobilização. E se o governo insistir, nós vamos ter que decretar a greve geral, a greve sanitária dos profissionais da educação em todo o estado de São Paulo, a greve em defesa da vida, da saúde pública, porque não é possível a volta às aulas nesse momento. Hoje saiu agora a última estatística, 1.433 pessoas mortas, gente, quase 1.500 pessoas mortas no Brasil no dia de hoje. Isso só vem aumentando. E São Paulo já tem quase 52 mil pessoas mortas. A cada 6 minutos, uma pessoa morre no estado de São Paulo. É grave. E na cidade de São Paulo, 25 mil pessoas mortas. Então é inconcebível, nós estamos no auge do pico do coronavírus, dessa crise, e o governo insiste na volta às aulas presenciais, e ele é tão genocida, é tão perverso e sádico esse governo, que mesmo com a decisão liminar, ele insiste. Hoje ele reuniu, acho que os diretores, soltou comunicado, dizendo que não vai cumprir essa decisão, porque não foi ainda notificado por escrito, que isso é um verdadeiro absurdo. Daí a advogada, a nossa jurista Beatriz, vai explicar. Então, nós queremos conversar com vocês hoje um pouquinho sobre isso. O vereador Celso está atendendo ali uma outra demanda importante de concurso público, que ele vai falar daqui a pouco e trazer uma boa notícia da prefeitura. E eu quero já passar a palavra para a professora Luciane Cavalcante, que é da Rede Municipal, e está acompanhando todo esse debate. Professora Luciane, como que você está vendo essa luta toda? Vamos fazer a resistência. Queria que você falasse aqui com as pessoas que estão acompanhando em todo o estado de São Paulo. Tem gente das redes municipais, da rede estadual, da rede particular, acompanhando esse debate. Boa noite, né? Já é boa noite. Boa noite a todos, a todas que estão nos assistindo para essa conversa, para esse debate. Dizer que o momento pede muita coragem, é um momento que nós, profissionais da educação, mais uma vez, somos chamados ao nosse papel histórico de estar fazendo intervenções fundamentais na nossa sociedade. Não é possível que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, repita a tragédia humanitária que ocorreu em Manaus. Em Manaus, quem não assistiu, eu peço que assista a live que o deputado Carlos Gianazzi e o vereador Celso Gianazzi fizeram nessa semana com os profissionais, com as professoras, com os profissionais de educação lá de Manaus. E eles contam exatamente a mesma história que a gente está vendo aqui. O governador, o secretário, alguns médicos até indo publicamente dizer que não haveria nenhum problema, que a pandemia estava controlada, que inclusive a pandemia tinha terminado. E a única categoria que, por condições de organização e de luta que são históricas, conseguiu se mobilizar e dizer à sociedade que esse movimento era um erro, foi exatamente a categoria dos profissionais de educação junto com a comunidade escolar. E esse movimento que eles fizeram greve, mais de 3 meses de greve, isso no segundo semestre do ano passado, pedindo para que as medidas de garantia de direitos fundamentais fossem mantidas na cidade de Manaus e todo o estado do Amazonas. Eles fizeram essa greve e com essa greve eles conseguiram salvar muitas vidas. E depois, hoje,
a gente assiste essa tragédia humanitária, que é a falta de oxigênio, nossos irmãos e irmãs lá do Amazonas morrendo por falta de ar, e ainda hoje morrendo porque eles estão lá em fila para você entrar numa UTI. E é inadmissível que o Dória e o Covas se curvem dessa forma ao poder econômico, ao lobby dos grandes empresários da educação e do mercado de material de escola, para abrir as escolas nesse momento que a cidade de São Paulo está na fase vermelha. E assim, a gente precisa fazer essa reflexão. Por que o Estado está praticamente todo na fase vermelha? Porque os índices de contaminação, de contágio estão altíssimos e as vagas nas UTIs estão chegando já no seu limite. É isso que classifica o nosso Estado como um Estado em fase vermelha. Mesmo assim, esse governo, que nisso não difere em nada ao governo Bolsonaro, um governo genocida, empurra para a morte as profissionais, as mulheres, as mães, as crianças que estão trabalhando, que fazem parte da comunidade escolar. Então, hoje é uma vitória, sim, importante. Não é uma vitória que a gente está na luta há mais de 20 anos. Eu sou da rede municipal. Esse ano eu completei 21 anos de rede municipal. Então, a gente sabe muito bem como é que são esses movimentos, como é essa nossa relação com o judiciário. Depois a doutora Beatriz vai poder dar e tirar várias dúvidas com relação a isso, mas é sim uma esperança no sentido de nos fortalecer, porque ao contrário do que a mídia, a grande mídia e o governo e o prefeito falam, a educação não parou nem um minuto durante toda essa pandemia. As escolas estiveram abertas de forma desnecessária, estiveram abertas com plantões, quadro de apoio, gestores. Até hoje, não há dados oficiais dos mortos, dos profissionais que foram mortos, servidores públicos que foram mortos durante a pandemia. Os governos não fazem essa divulgação. Nós temos um controle nosso, mas não é um controle que é oficial. Nós, quando eu digo movimentos sociais. Então, as escolas não pararam e, inclusive, se mobilizaram e estão mobilizadas no sentido de garantir o direito à alimentação das famílias que são atendidas. Milhares de escolas fizeram campanha de arrecadação, fizeram cestas básicas, o tempo todo buscando, no seu trabalho de militância, essa coerência e essa congruência com a comunidade escolar. Então, eu quero dizer que eu conheço profundamente a rede municipal de educação, conheço a rede conveniada, a rede parceira das escolas parceiras. Não há a menor possibilidade de retorno, de segurança para as nossas crianças. E também a supervisão escolar também faz a supervisão das escolas particulares. E também não há garantia nas escolas particulares, não há garantia de condições de trabalho. Primeiro, pela natureza do trabalho da educação, que é um trabalho que é de contato, que é de relação, mas também, sobretudo, porque não há investimentos na educação. E isso acontece nas três redes, tanto na parceira, quanto na privada e também na rede pública, sobretudo, na rede direta. Não há investimentos, não há condições. Né? Hoje mesmo a gente já ouve relatos de escolas que têm diretores que ainda não chegou até eles essa notícia. Existe essa liminar que está vigente e que eles estão pedindo para os professores levarem o seu álcool em gel, porque não tem álcool em gel nas escolas, que é um item tão básico
de garantia de saúde. Então, eu queria dizer assim, que não há nenhuma possibilidade de dizer que nós estamos, sim, numa pandemia, por mais que as pessoas dizem que não, que já acabou, nada acabou, infelizmente, e que a nossa luta agora deveria ser pela renda emergencial a toda a população. E é isso que esses governos, tanto o governo Bolsonaro, quanto Dória, quanto Covas, nisso eles são extremamente iguais. Eles não querem distribuir o dinheiro que existe em caixa, e a gente sabe que existe muito dinheiro no orçamento, para as pessoas, para os trabalhadores, para as trabalhadoras. E é preciso dizer ainda que a educação ela é feita por mulheres. Mais quase 90% das trabalhadoras, das pessoas que trabalham na educação, são mulheres. E a Covid, ela mata e incide mais em mulheres. Isso é um fato muito importante. Um outro fato muito importante é que quem mais morreu na Covid até agora foram as pessoas que estão na periferia, que moram na periferia. E serão essas pessoas que vão ser as primeiras a morrerem mais ainda quando a gente voltar com essa insanidade, que nós vamos lutar para que isso não ocorra de volta às aulas, porque a gente vai ter uma movimentação massiva de pessoas pela cidade e que vai fazer a circulação do vírus. E quem vai ser o primeiro prejudicado de novo vão ser essas pessoas que moram na periferia, que é uma população de maioria negra também. Então, você vê que a gente, as estruturas de opressão e de banalização da morte dos nossos corpos, de mulheres, de pessoas periféricas, de pessoas negras, é isso que está por trás dessa política genocida, irresponsável, criminosa de abertura das escolas no sentido de voltar às aulas presenciais no meio de uma pandemia e fazendo um discurso de que não há alternativa para a população. E existem, sim, inúmeras políticas que podem e precisam ser desenvolvidas e implementadas para dar garantias dos direitos fundamentais às nossas crianças, às nossas famílias que estão abandonadas pelo poder público. Com esse ato, nessa tentativa genocida de volta às aulas presenciais, o governo Covas e Dória, eles abandonam as famílias a sua própria sorte, porque elas vão decidir se a criança vai para a escola ou não. Ela vai ser a responsável, porque ela vai ter que assinar um documento dizendo que essa criança vai para a escola, e com isso a gente não tem nenhuma forma de responsabilização desses governos. Então, esse não é o momento. Não é o momento agora da gente fazer essa abertura. E quero fazer aqui um apelo aos meus colegas, às minhas colegas, sobretudo as mulheres, né, que fazem educação pública, e que a gente precisa, mais do que nunca, fazer aquilo que esse governo, tanto o governo Dória quanto Covas, que eles não fazem, que é o diálogo. Nós precisamos fortalecer o nosso diálogo com as nossas comunidades escolares, com as nossas famílias, com o nosso território, aonde a escola está inserida, e também com nossos pares, e levar essa reflexão de defesa da vida, que nós estamos numa pandemia, que isso não é brincadeira, que as pessoas estão morrendo e que isso não pode ser normalizado, como esse governo está querendo dizer. E daí, na minha próxima participação, eu gostaria de falar mais sobre essa questão de como que a gente pode se articular junto com a comunidade escolar. Muito obrigado, professora Luciane Cavalcante, como eu disse, é supervisora da Rede Municipal de Ensino, é advogada também, militante da educação. Celso, eu vou passar para você, então, depois para a Beatriz, para você falar principalmente do PDL que você apresentou
apresentou hoje, já pedindo a revogação do decreto, que também foi publicado hoje, na verdade, assinado pelo vice-prefeito Ricardo Nunes, aquele envolvido na máfia das creches, né? Esse vice-prefeito assinou o decreto de volta às aulas presenciais da rede municipal de ensino, já com os alunos, no dia 1º, na próxima segunda-feira, e você foi preciso quando você apresentou já hoje pela manhã um PDL, um projeto de decreto legislativo revogando, anulando esse perverso decreto do governo Bruno Covas. Importante, você tem também informação mais importante também, não mais importante, mais importante, que é essa questão do concurso público da educação municipal. Depois a gente passa para a Beatriz. Está sem voz, Celso. Está sem voz. Você está sem voz. Agora, estão me ouvindo agora? Agora sim, voltou. Volta às aulas presenciais da rede municipal de ensino, já com os alunos, no dia 1º, na próxima segunda-feira. Você tem algum áudio aberto ali. Agora, estão me ouvindo agora? Consegue me ouvir agora, né? Então, boa noite, professora Luciene, boa noite a nossa advogada que está aqui na jurídica, a doutora Beatriz Branco, boa noite, nosso deputado Carlos Janazzi, boa noite a todas e todos que estão aqui nessa live. Tem muitas perguntas, a gente está acompanhando aqui, são muitos questionamentos, uma notícia importante que o deputado Carlos Janazzi trouxe, né, que a Justiça barrou, né, a volta presencial às aulas aqui no estado de São Paulo, que é muito importante, uma vitória, ainda que seja parcial, porque se trata de uma liminar, mas é uma medida muito importante. A gente tem apontado aqui, principalmente na cidade de São Paulo, onde nós já temos 25, mais, na verdade, né, quase mais de 25 mil óbitos, né, oficiais na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo já são mais de 50 mil óbitos, e a gente disse hoje, em várias oportunidades, no pior momento da pandemia, né? Nós estamos na fase vermelha, na fase de uma contaminação muito grande. Nós temos aí uma nova cepa do vírus que já chegou, que atingiu Manaus, que está em São Paulo. As condições são as piores possíveis desde o início da pandemia, no ano passado, em março do ano passado, mas mesmo assim, com todo esse quadro, com o Comitê de Gerenciamento da crise do coronavírus, indicando para o governador Dória até um possível lockdown, no fechamento completo, porque os números estão assustadores, os hospitais estão com a sua capacidade quase que lotada, e apesar de tudo isso, há um negacionismo gigantesco. A gente tem o presidente da República que nega a ciência, mas nós temos também aqui no governo do Estado e na Prefeitura de São Paulo também governantes que estão negligenciando e negando a ciência. Não é o momento de volta às aulas, não é aula presencial. Eu digo aula presencial, porque os professores, educadores, os profissionais da educação estão trabalharam o ano todo muito mais dessa forma virtual do que presencial. Eu estou falando da forma presencial. A volta agora, com a mobilização, com a movimentação de milhares de pessoas, a volta às aulas presencial significa a movimentação de milhares de pessoas, e isso vai causar um genocídio aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, com a volta da rede estadual. Então, o que o vice-prefeito, que ele está prefeito em exercício, que ele fez ao publicar no dia de hoje o decreto 60.058, obrigando a volta às aulas a partir do dia 1º, que é um absurdo. E aí, eu já ingressei hoje com o PDL, apresentei hoje, lá nas primeiras horas do dia, o PDL número 2, revogando, suspendendo os efeitos desse decreto para que a gente salve vidas. A gente está lutando para salvar vidas. Né? Esse PDL, esse projeto que eu apresentei, revogando o decreto do prefeito, é para salvar vidas. Há uma grande mobilização, uma grande conscientização. Os conselhos de escolas já decidiram pela não volta às aulas presenciais nesse momento. Então, tudo que está acontecendo nesse momento, girando em torno da volta às aulas, significa uma política criminosa, uma política genocida contra
as nossas crianças, contra os profissionais da educação, contra toda a comunidade escolar e contra as famílias. Nós tivemos um caso hoje muito grave de um CEL que está aberto para recuperação de aprendizagem, que foi uma loucura que o prefeito Bruno Covas determinou, e o quadro gestor dessa SEI que está no CEL foi totalmente contaminado por um professor que pegou Covid e passou para os outros, e também deve ter passado também para as crianças que levarão essa contaminação para os seus pais, seus avós, os responsáveis. Então, isso vai acontecer assustadoramente na cidade de São Paulo, e a gente não vai permitir que isso seja levado adiante. Então, essa decisão judicial é um alento, né, ainda que liminar, mas é um alento para todos nós, a todos os profissionais da educação, a todos os pais responsáveis e a todos os nossos alunos aqui na cidade de São Paulo, porque sem vacina não há essa possibilidade de volta às aulas presenciais. Não só falta de vacina nós temos, como diz a professora Luciene, das condições das escolas, né? As escolas da rede municipal aqui a gente tem acompanhado, eu vou nas escolas, não houve reforma, não houve uma preparação da volta às aulas, de reformas estruturais, de ventilação, da questão sanitária, de água potável, nada foi feito, a Secretaria Municipal de Educação negligenciou e nada foi feito, e também, que é muito grave, e aí eu gostaria de falar um pouquinho também, falar dessa questão que eu acabei de ter a notícia, do déficit dos quadros, né, dos profissionais da educação aqui na cidade de São Paulo. Várias escolas, a grande maioria delas sempre, um déficit de professores, do quadro gestor, do quadro de apoio importantíssimo para o funcionamento das escolas, e a gente tem feito essa luta. O deputado Carlos Janazzi acompanhou a gente já desde o ano de 2019, pela abertura dos concursos públicos na área da educação, depois pela homologação dos concursos públicos aqui, e na sequência também participou com a gente nos atos em frente à Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura, Câmara Municipal, para nomeação dos aprovados nos concursos públicos, para que esses profissionais da educação, eles estejam nas escolas quando as aulas presenciais com vacina, elas voltarem, os quadros estarem preenchidos. Eu fiz a cobrança hoje na Secretaria da Fazenda e acabei de ter a notícia agora que acabou de acontecer uma reunião da Junta Orçamentária Financeira, a JOF, aprovando a nomeação, a convocação, né, dos aprovados em concursos públicos. Então, possivelmente amanhã a gente terá no Diário Oficial da cidade a nomeação, né, de alguns aprovados nos concursos públicos. São nos concursos de auxiliar técnico de educação, nós teremos 1.109 aprovados, nos concursos de coordenador pedagógico, 1.080 aprovados, nos cargos de supervisor escolar, 39 aprovados, no cargo de diretor, 137, e no cargo de professor de educação infantil, 325 professores e professoras aprovados. E a gente sabe, professora Luciene, doutora Beatriz, professor Carjanazzi, que esses números não são suficientes. Os cargos vagos são muito maiores que esses números que serão publicados no Diário Oficial no dia de amanhã. Então, dizer que é uma vitória parcial, uma vitória importante da luta dos aprovados nos concursos públicos, né? Muito, muito importante, mas que não se esgota aqui, porque a gente vai continuar até que todos os cargos vagos sejam ocupados e até que todos os aprovados sejam nomeados, para que a gente tenha, de fato, os quadros preenchidos aqui na área da educação, preenchidos, para a volta às aulas, quando tivermos a vacina e a volta às aulas presencial com segurança para todos seja possível. Então, dou essa informação, acabei de ter essa informação aqui, que é importante também para os aprovados nos concursos públicos. Celso, parabéns por essa luta que você tem feito já há muito tempo, de pressão, fazendo mobilização, acionando o MP, Tribunal de Contas, para que a Prefeitura chame os aprovados nos concursos públicos, sobretudo da área da educação, como nós estamos fazendo aqui na área do Estado também, pressionando da mesma forma a SEDUC para que sejam chamados os aprovados. Tem um concurso de agente de organização escolar da rede estadual, de supervisor de ensino, de oficial administrativo, sem contar das outras secretarias, né? Mas eu vou passar a palavra agora, então, Celso, e Luciane, para nossa jurista aqui, a doutora
Beatriz Branco. Beatriz, a grande pergunta feita é a seguinte: o secretário está dizendo que não vai cumprir a decisão. Tá? Muita gente falando isso. Tem uma liminar, ela é pública, já foi publicada no site do TJ. Ele já sabe, porque ele está dizendo que não vai cumprir, que ele está orientando que os professores voltem amanhã ao planejamento presencial. Então, uma polêmica, uma dúvida que gera. O professor pensa, eu vou ou não vou? Né? As entidades estão orientando que não, que tem essa decisão, ele já sabe, ela é pública. Né? Eu queria que você falasse um pouco como que você está vendo toda essa questão jurídica, você que está acompanhando também a ação popular no TJ, como que está isso? Com você, Beatriz. Bom, boa noite a todas e todos. Parabenizar principalmente todos os sindicatos que entraram com essa ação civil pública. Tivemos uma grande vitória pelo judiciário hoje, sabendo que é só uma frente de luta, né? Sabendo que as decisões judiciárias são muitas vezes instáveis, né? Ainda cabe recurso por parte do Estado, por parte da Prefeitura, e que a nossa luta continua aí para além das decisões judiciais. Sobre a dúvida, a maior dúvida que está tendo agora, sobre o momento de início da eficácia da decisão que deferiu essa liminar suspendendo as aulas, tanto da rede privada quanto da rede pública, municipal e estadual, no estado de São Paulo, quando estiver na fase vermelha e laranja, eu entendo que ela começa a valer a partir de hoje. Isso porque já tem decisão da STJ que diz que a intimação, de fato, acontece quando a outra parte toma ciência da decisão. Para que serve a intimação, na verdade? Para outra parte ter a oportunidade de ter conhecimento daquilo que ela precisa se defender. Então, nos autos, existe um ato formal da intimação formal da parte, que pode se dar de diversas formas, para comprovar que ela teve ciência do ato. Mas o mais importante é que ela tenha ciência. A partir do momento que tem a prova inequívoca que ela teve ciência do conteúdo da decisão, ela já está como intimada. E isso já foi comprovado porque a própria Secretaria de Educação já emitiu nota, já é escrito documentalmente de que ela tomou ciência dessa decisão. Então, essa decisão já está valendo. De qualquer forma, o juiz entendeu, na própria decisão, que essa decisão serve como ofício e mandado judicial. Então, o que eu sugiro para os professores e professoras, imprimam essa decisão, que serve como ofício, e levem até a sua chefia. Porque a partir do momento que ela tem esse ofício, esse mandado em mãos, que é essa decisão, ela não pode alegar que ela não foi intimada, que ela não tem ciência dessa decisão. Então, ela não pode te obrigar a ir trabalhar sabendo que vocês estão correndo risco de morte, né? Eu acho que uma das dúvidas era essa. Existe outra dúvida que eu preciso... Então, sobre a nossa ação, além dessa ação, essa é uma delas, né? Porque ela é assinada, como você disse, por várias entidades, a POSP, o DEMO, a PASE, CPP, a FUSE, também pelo Simpro, a FEPESP, que representa os Simpros da rede particular, deixando claro, gente, que essa decisão vale para todo o estado de São Paulo e para todas as redes de ensino, as redes municipais, a rede estadual e a rede particular, onde houver a fase laranja e vermelha. Essa é a decisão dessa liminar, entenderam? Então, isso é importante. E o que a Beatriz disse é importante também, já está valendo, ele já tem conhecimento, porque essa decisão ela já é pública, então tem ação, a gente pode colocar aqui uma cópia no chat, nas nossas redes sociais, essa ação da liminar ela é pública, você pode imprimir e levar na escola, porque você não vai amanhã para a escola, você não vai, depois você justifica a sua falta, né? Você vai justificar e anexa essa liminar, que é o seu atestado. Logicamente, ele pode derrubar mais à frente, ele vai tentar caçar a liminar, mas, por enquanto, ela não foi caçada. Ela está valendo, a não ser que ela seja caçada amanhã de manhã, eu acho pouco provável.
Também não é assim. Outro ponto Oi? Outro ponto importante também é que o não cumprimento dessa decisão judicial constitui crime de responsabilidade, né? Crime de responsabilidade e improbidade administrativa por parte do secretário. Inclusive, Beatriz, eu já estou preparando, hoje mesmo, através da nossa assessoria jurídica na Assembleia Legislativa, uma representação ao Ministério Público pedindo que esse secretário Rocieli, eu chamo ele de Rocieli Ventralbe, porque ele está destruindo a rede estadual de ensino. Nós estamos já entrando com uma representação pedindo que ele seja processado por crime de responsabilidade, justamente isso que você disse. Nós vamos tomar também providências pela Assembleia Legislativa de São Paulo, fazendo a convocação dele na Comissão de Educação. Aliás, eu já fiz por outros motivos, agora eu vou fazer também por esse. Ele está desrespeitando, afrontando, violando uma decisão judicial, e como você disse muito bem, que a Luciane tinha dito também, isso é crime de responsabilidade. Esse secretário é um perverso, esse Rocieli Ventralbe é um fascista, é um sádico, porque ele empurra cada vez mais os profissionais da educação para a morte. Parece que ele tem prazer em dificultar a vida dos professores, o tempo todo. Ele é um militante das trevas, da morte, esse secretário Rocieli. Ele será processado por nós, será convocado na Comissão de Educação, porque ele na verdade, é um aliado, acho que, do Bolsonaro, né? Um negacionista. Tem umas teses extremamente próximas de quem defende que a Terra é plana. Ele está dizendo que criança não transmite o coronavírus, ele está dizendo que na escola não há transmissão, gente, que a criança pega o coronavírus em casa. Eu fui hoje, Luciene, Beatriz e Celso, na escola estadual Carlos de Moraes, que fica no Grajaú, lá na diretoria Sul 3. Eu fui com a professora Cláudia Martinho, da POESP, e nós ficamos lá um tempão. A escola não tem condições, lá não tem merendeira para entregar a merenda, porque ele determinou que no dia 1º haverá a entrega da merenda escolar. Não tem merenda na escola, não tem merendeiras, só tem 3 pessoas para fazer a limpeza de uma empresa, 3 pessoas, uma escola enorme, uma escola gigante, e 3 agentes de organização escolar. E a escola está com a estrutura totalmente degradada. Eu até fiz uma filmagem lá, tirei fotos, estou acionando já a FDE para que haja a reforma da escola, mas essa escola não tem condições nenhuma, nem de fazer a reunião de planejamento com os professores. Enquanto eu estava lá, não tinha saído ainda essa decisão, e eu pedi para que não houvesse essa reunião, enfim, porque ela vai colocar em risco já a vida dos professores, sem os alunos. Sem contar que na secretaria da escola não havia o mínimo de ventilação, de arejamento. Gente, não é possível isso. Então, esse secretário é um militante da morte, Rocieli. Nós vamos pedir a cassação do Rocieli Ventralbe, que está desrespeitando, afrontando uma decisão judicial e empurrando todos os profissionais para a contaminação e para a morte. Então, nós vamos tomar medidas severas pela Assembleia Legislativa contra esse genocida, esse assassino. É isso que você é, Rocieli. Fica fazendo terrorismo com os professores, ameaçando o professor na sua live. Isso aí, esse secretário só visita escolas apontadas, sem nenhum problema estrutural. Esse secretário, Rocieli, eu desafio você, Rocieli Ventralbe, aí lá nas escolas de lata do Grajaú, de Parelheiros, de Guarulhos, visite as escolas de lata, visite, como eu fiz hoje, a escola Carlos de Moraes Andrade, lá da Sul 3. Ele não vai, não tem coragem, ele fica fazendo média, fazendo marketing. É isso que ele fica empurrando as pessoas para a morte para atender os interesses econômicos, sobretudo das escolas particulares. Mas foi derrotado e será processado se não cumprir a liminar. Eu queria também citar uma decisão judicial que teve em dezembro do ano passado, que foi, na verdade, proposta uma ação popular de pessoas que são contrários ao nosso entendimento de que queriam a volta às aulas, mas o Ministério Público, o núcleo de educação do Ministério Público, se manifestou nesse processo e pediu
para que tanto a Prefeitura de São Paulo quanto o Estado de São Paulo comprovassem que as escolas públicas têm condições de atender os protocolos sanitários. Foi deferida essa liminar para eles comprovarem, e eles deveriam ter comprovado em 10 dias. Até agora, eles não conseguiram comprovar que as escolas públicas têm condições de voltar às aulas conforme os protocolos. Tem isso também. E sobre o nosso próprio mandato, né, o que nós fizemos até agora, a gente entrou com uma representação no Ministério Público, também no Núcleo de Educação, contra a volta às aulas, e também no Núcleo de Saúde do Ministério Público. Além disso, a gente entrou com uma ação popular que, além dessa questão de não voltar às aulas nas zonas laranjas e vermelhas, a gente entende que não tem que voltar às aulas enquanto perdurar a situação de calamidade pública, ou enquanto não ser comprovado, de fato, que as escolas têm condições de seguir esses protocolos, né? Então, quanto à calamidade pública, teve uma notícia recente agora de que a variação do vírus já atingiu 3 pessoas, né, aqui no estado de São Paulo. Na própria ação, a gente junta também uma notícia que da semana passada, mas eu acho que não deve ter melhorado, de 10 cidades do estado de São Paulo que estão com 100% dos leitos de UTI lotados, enquanto outras 83 cidades estão com mais de 80% dos leitos de UTI lotados também. Então, e além disso, né, retomando essa questão da luta popular, um abaixo-assinado feito pelo próprio mandato, com mais de 30 mil assinaturas, incluindo profissionais da educação, professores, pais de alunos, contra as voltas às aulas. E também a questão da própria fala, né, do Dimas Covas, né, que é o responsável aí pela vacina contra a Covid-19 do Butantan, dizendo que a volta às aulas representa a movimentação de 15% da população. Então, né, tanto a decisão que a gente teve hoje, quanto que a gente pede na nossa ação popular, substancialmente é sobre 2 princípios fundamentais que a gente tem na nossa Constituição. O princípio fundamental de acesso à educação e o princípio fundamental de acesso à vida. Acesso à vida e à saúde pública. Nessas horas é muito difícil falar qual que é mais importante do que o outro. Só que a gente sabe que a gente tem alternativas para a educação, enquanto a gente não tem alternativas em relação às vidas que vão ser perdidas por conta das voltas às aulas, né? Então, muito importante essa decisão que teve hoje. É uma das vitórias que a gente precisa. Ainda falta, né, a vacinação de todos os professores, mas estamos no caminho certo. Eu acho que é isso. Ótimo. Antes de passar, então, para a professora Luciene, olha, gente, então, esclarecendo, é importante imprimir a liminar, que é um documento oficial, né, e levar na escola. Você protocola depois para justificar a sua ausência amanhã. Gente, é a hora da desobediência civil em defesa da vida, em defesa da saúde pública. A sua vida vale mais do que qualquer coisa. Então, e tem um amparo legal nesse momento. Logicamente que o secretário vai falar que não, a diretoria de ensino, que a diretoria é uma extensão do gabinete do secretário. Então, não ouçam nem o secretário, não ouçam nem a diretoria de ensino, né? Ouçam as entidades representativas da nossa categoria e ouçam também a justiça, o que está valendo agora, nesse momento, é essa decisão liminar. Até porque, gente, olha, os cálculos já foram todos feitos. Se as aulas voltarem como ele quer, de uma forma presencial, em todo o estado de São Paulo, nós vamos ter 14 milhões de pessoas a mais se movimentando no estado, porque isso implica a movimentação dos pais, dos alunos, professores, quadro de apoio escolar, gestores, dos transportadores escolares. E imaginem vocês, mais 14 milhões de pessoas se movimentando em todo o estado de São Paulo. Isso significa o quê? Que o vírus também vai se movimentar, então você vai ter uma contaminação muito pior. E a situação é mais grave agora porque esse novo vírus, essa nova cepa, há uma nova variante, ela é muito pior. A propagação é muito mais rápida do que a variante anterior.
Então, por isso que não é mais possível nem pensar em voltar às aulas antes da vacinação e antes de condições seguras sanitárias. Então, é isso que nós estamos colocando. E, logicamente, todos querem voltar, os professores querem voltar, os alunos querem voltar. Eu fui na escola hoje, eu conversei com alguns alunos, eles querem voltar, mas querem voltar com segurança, ninguém quer se arriscar. Então, é isso que tem que ser feito nesse momento. E eles falam o tempo todo, Celso, nós temos que voltar porque a saúde mental do aluno está comprometida. Eles nunca se preocuparam com a saúde mental, nem física dos alunos, é tudo mentira. Na verdade, a saúde mental do mundo hoje está em xeque, e todo mundo está com a saúde mental abalada, e o aluno não está com a sua saúde mental abalada porque ele não está indo na escola, porque tem uma pandemia, é uma guerra isso. Né? Mas eles usam isso agora resolveram falar da saúde mental dos alunos, logicamente que é um abalo para todos nós, ninguém escapa ileso nessa pandemia de algum tipo de prejuízo mental, emocional, todos nós estamos abalados, é uma guerra, gente, as pessoas estão morrendo, o mundo está de luto, até a Andréia Geles me corrigiu, eu falei 1.433 mortes, ela falou, não, 1.439, é mais ainda, né? Tá bom? Vou passar para a professora Luciene, daí a gente já vai fechando aqui para as considerações finais. Tá, então eu queria reforçar o que a Bia, nossa advogada, nossa doutora aqui colocou, que todos têm falado nesse sentido que a Beatriz explicou aqui, que essa decisão, ela está sim em vigor, o governo ele vai tentar dizer que não está ciente, que é a tese que ele vai tentar levantar, ele não teve coragem de falar isso para os órgãos de imprensa que o procuraram, não vi nenhuma declaração dele em mídias, aí eles soltaram aquela nota dizendo que eles não foram intimados oficialmente. Mas é muito importante a gente seguir essa orientação dos sindicatos e que a gente está discutindo aqui, de que essa decisão ela está valendo, a gente imprimir ou enviar também por e-mail oficial da escola essa decisão, né, Bia? Eu acho que também fica valendo se a gente enviar por e-mail para não precisar ir presencialmente na escola para justificar a ausência. A questão do e-mail é a comprovação de recebimento por parte da escola, né? Se tiver, por exemplo, contato de WhatsApp com a notificação ligada, sabe, que fica azulzinho, já comprova de que ela, pelo menos, recebeu, né? O ofício. Então tá, a gente tem que ter... Então, se for um recebimento via eletrônico, a gente tem que ter essa comprovação de que a escola, que ela recebeu. O diretor respondendo. Agora, e foi muito interessante esse movimento do Rossieri, ele chamou uma reunião fechada com o diretor, ele não fez uma live, como eles fizeram democrático, né? Ele não foi para o debate público com relação a isso, ele reproduzindo todas as práticas que tem dentro das estruturas de poder, chamou os diretores, dizendo que os diretores iam ter que obrigar os professores a irem, apesar da seu. Então, os diretores, no meu entendimento, eu fui diretora de escola por 10 anos, eles precisam confrontar, sim, essa normativa, essa orientação por escrito que teve. O diretor pode, sim, responder essa convocação, essa a secretaria está fazendo, se é que ela fez por escrito para cada escola, eu não sei receber qual foi esse que circulou aí nos grupos de WhatsApp, poder fazer uma resposta a essa decisão de que há uma liminar e o diretor ele vai seguir essa liminar, ele não pode ser punido por seguir uma decisão liminar. Agora, ele pode ter constrangimentos de outras ordens, mas toda vez que a gente se insurgir criticamente,
perante um governo que é autoritário, eles vão tentar nos inibir, nos silenciar. E, como diz aqui o Edson Gabriel, é tempo de coragem. Né? A gente tem que lutar pela vida, e não só pela preservação da nossa vida, mas, sobretudo, das pessoas que não estão tendo oportunidade de fazer o isolamento, de ter garantia de renda baixa, de ter acesso à saúde. A gente precisa falar por essas pessoas. É tempo de coragem e de solidariedade de classe. É para isso que nós fomos chamados nesse momento. Fala, Bia. Só acrescentar duas coisas, né, que eu acho que talvez não tenha ficado claro. A notificação da chefia na escola desse ofício não é necessária. A secretaria já está intimada. Isso que a gente está falando de enviar ofício, etc., só se alguém se sentir mais seguro de fazer isso, mas não é necessário, porque as secretarias, né, já tomaram ciência dessa decisão. Inclusive porque quem responde são as secretarias. E outra questão também que eu acho que é importante dizer é que mesmo se as diretorias das escolas tiverem ordens superiores que dizem que os profissionais têm que ir para as escolas, elas podem, sim, como é que diz? Desrespeitar essas ordens superiores, porque essas ordens superiores são ilícitas, porque vão contra a decisão judicial. Nesse sentido, quem está dando a ordem ilícita são esses superiores, né? Inclusive a secretaria. Então, os diretores podem sim, não seguir essa orientação que venha de cima, né? Tem que seguir a ordem judicial. É isso. E é o que estão dizendo todos os sindicatos também. Então, agora é hora da gente procurar orientação também de fortalecer para esse luta. Então, não é para voltar amanhã. A liminar garante. Até quando essa liminar vai durar, a gente não sabe. Porque a vida é movimento, né? Paulo Freire falava isso. O mundo não é. Ele está sendo. Então, o que vale por hora é isso. E é uma vitória nesse momento importante. Agora, a gente prever um caminho de luta. E eu quero terminar aqui a minha participação, minha intervenção aqui, dizendo, retomando que a gente está vivendo esse ano, um ano muito difícil, né? Continua muito difícil, mas que também é o centenário do Paulo Freire. Se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo 100 anos. E quero retomar como ele abre a principal obra dele, que é a Pedagogia do Oprimido. A dedicação dessa obra dele, ela fala assim: aos esfarrapados do mundo, aos que com eles se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, sobretudo luta. Então, querendo nosso momento de agora, é um momento de luta, de resistência e de solidariedade, que a gente precisa fazer uma grande luta em defesa da vida aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. A gente não pode achar que é natural, normal, nossos irmãos, nossas irmãs morrendo do jeito que as mínimas. Então, a gente precisa fazer uma luta fazendo o que esse governo, tanto o governo estadual, municipal, o que eles não fazem. Nosso poder de mobilização está no nosso poder com a nossa comunidade. Então, acho que a gente não pode cair nessa cilada que o governo tenta dizer que há uma contradição de interesses entre os profissionais da educação e as famílias. Quem tem interesses divergentes aqui é o governo, são os empresários, são os grandes empresários. Eles que só pensam em dinheiro. Nós, assim como as famílias, nós queremos a mesma coisa. Nós queremos o direito à vida, nós queremos o direito à educação assegurado. E é preciso dizer em alto e bom som que todos os documentos que vêm saindo de orientação dessa retomada do ensino, fala-se muito
pouco, muito pouco, quase nada de como a gente vai fazer para recuperar toda a exclusão e a discriminação que houve durante o ano passado. Nada é falado sobre isso. Há um silêncio sobre isso. E até agora, né, nós estamos já em 2021, as possibilidades de tecnologia, de ferramentas, os professores tiveram que seus próprios recursos, internet, computador, para poder fazer a aula para que o aluno, algum dos seus alunos, pudessem ter acesso a essa aula. Então, falar que há diversidade de interesses entre a professão e a comunidade escolar, isso é um engodo que a gente precisa ter uma paciência histórica de diálogo, de aproximação com a nossa comunidade, entender eles e levar para as informações que eles não têm acesso. Então, a gente precisa fazer esse diálogo. E, assim, conversar com as escolas do nosso entorno, conversar com os equipamentos do nosso território. A gente precisa se articular para fazer a defesa da vida, do direito à educação. A gente precisa criar uma rede que é online, que é remota, mas buscar essas pessoas que, com certeza, na outra rua vai ter um grupo de profissionais de educação, de quadro de apoio, que também estão pensando saídas para defender o direito à vida e o direito à educação. Então, a gente precisa fazer esse esforço de ocupar esse território. A gente também precisa entender que, assim como a vacinação ela é uma estratégia coletiva, para a gente poder sair vivo dessa crise que a gente está, a discussão dessa também é coletiva. E por isso que eu estou tanto aqui nessa minha fala de que a gente precisa mobilizar junto todo mundo que trabalha na escola, que está na DRE, que está nos outros, a gente precisa se unir nesse momento de crise para buscar forças para a gente poder lutar contra tudo isso. E, enfim, de lembrar sempre que a gente não ter uma tragédia tão grande que a gente que isso é normal e transportar essa realidade para nós aqui. E que aí não esquecer nunca de que a gente precisa lutar pela renda emergencial que os governos se recusam a fornecer, que é um direito à subsistência, um direito à vida, por garantias de políticas que vão assegurar o direito das pessoas à saúde, ao isolamento. E, para finalizar, queria dizer que 2 setores, eles têm sido, dentro da educação, muito massacrados durante toda a pandemia. Um deles é a educação especial. As pessoas com deficiência, os estudantes com deficiência, eles foram e estão sendo totalmente negligenciados pelas políticas públicas do governo. A gente participa do Conselho de Inclusão Escolar do mandato do vereador Celso Gianazzi. Durante toda a pandemia, a gente teve a oportunidade, propiciada pelo Conselho, de conversar com diferentes secretários, e levando as demandas das pessoas com deficiência na pandemia, e ficou muito claro que não há uma estratégia entre as secretarias de diálogo entre as próprias secretarias para a formulação de políticas públicas, que é o básico, é o mínimo quando a gente pensa em direitos fundamentais, em proteção à pessoa de forma integral. Então, e essa situação permanece. E mesmo em todas essas histórias, a gente está falando de mais de 10% da população dos estudantes totalmente. E um outro
segmento que foi duramente perseguido e penalizado durante toda a pandemia foi a educação de jovens e adultos, em todas as suas modalidades, com cortes de salários, com fechamentos de turmas, com falta de políticas que assegurassem o direito à educação desses jovens e adultos durante a pandemia. Então, nós estamos diante de um desafio histórico, e eu não tenho nenhuma dúvida que nós, profissionais de educação, a gente vai manter essa nossa herança de tradição, de luta e de resistência. E que nós vamos, sim, levar esse debate fundamental para as nossas comunidades. É importante que o município se organize também. E que nós estamos então, para tirar dúvidas, para ajudar no diálogo com as famílias e para fazer os enfrentamentos necessários. Porque a gente não pode aceitar nenhum tipo de intimidação, nem de assédio. Muito obrigado, professora Luciana Cavalcante, supervisora da Rede Municipal. Só para as considerações finais, então, Celso, depois Bia, daí eu quero terminar aqui com alguns encaminhamentos. Na verdade, eu também gostaria de deixar essa mensagem aí também de apoio, de a gente estar junto nessa luta. Tem muitas perguntas aqui, gostaria até de passar para a doutora Beatriz, muitas pessoas têm dúvidas aqui se essa decisão se refere também aos municípios, inclusive ao município de São Paulo, que tem esse decreto que eu comentei da volta às aulas no dia 1º, se a decisão abrange também o município de São Paulo, se a Bia pode falar um pouquinho também disso aí depois. E dizer que é isso, gente, de um governo genocida, de uma ação, de uma política totalmente irresponsável, né, cedendo aos mercadores da educação, os donos de escolas particulares, que fizeram a pressão aqui em frente à casa do prefeito Bruno Covas, são os amigos do Bruno Covas, né, os empresários da educação, que pressionaram, e em nome disso ele coloca centenas e milhares de pessoas em risco, sob risco de vida, né, com essa volta às aulas aqui presenciais, né? E nós não vamos permitir isso. Se a liminar está mantida, se a liminar cair, haverá uma insurgência. Se cair, Celso, se cair, tem a nossa ação popular, que a Bia pode falar um pouco mais, né? Tem várias ações, viu, pessoal? Não é só essa. Essa é uma delas, tem a nossa também tramitando. Tem a representação no Ministério Público, tem a nossa ação na Comissão de Direitos Humanos da OEA, tem várias ações na Justiça. Exatamente em torno disso, né, em defesa da vida, né, são todas ações em defesa da vida, então, e é isso que a gente vai lutar, continuar lutando aqui, e dizer para as pessoas que não haverá volta às aulas presenciais sem vacina, né, porque nós vamos parar, haverá um movimento de insurgência aqui, em defesa da vida. Não vamos deixar acontecer o que aconteceu em Manaus, né? Nós temos exemplos no mundo todo, mas temos exemplos aqui no Brasil. Manaus teve o retorno das aulas presenciais e aconteceu o que aconteceu lá. As pessoas estão morrendo, não há vagas em hospitais, não há oxigênio, e a gente corre o risco aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo também de ter essa mesma situação, e isso a gente não vai permitir. Bia, Beatriz... Está sem som a Beatriz, né? Pronto, esqueci de ligar o Voltou, Beatriz. Responder também uma dúvida que surgiu aqui sobre recurso da Prefeitura e do Estado, né? Eles podem sim recorrer, o prazo, né, eles recorreriam, imagino, um agravo de instrumento, que é aí 15 dias úteis, mas eles fariam isso quanto antes para suspender essa decisão liminar, né? Desse recurso, cabe sim contra razões e até outros recursos, se o TJ suspender a liminar por conta do recurso do Estado e da Prefeitura. Desculpa falar tanto recurso assim, mas é porque são muitos recursos mesmo que podem acontecer. Mas, assim, eu acho que não dá para a gente prever o que pode acontecer daqui para frente. Eu acho que a gente tem que se agarrar ao que está dado e essa liminar que foi deferida. Sobre se vale para a cidade de São Paulo ou não,
eu entendo que vale para a cidade de São Paulo, sim, pois ele fala na decisão que vale para todas as regiões em fase laranja e fase vermelha. E o governo do estado de São Paulo já declarou que o estado inteiro está em fase vermelha ou laranja. Então, isso abarca junto todos os municípios do estado, né? Se o estado inteiro está na fase laranja e vermelha, também abarca os municípios do estado. Meu entendimento é esse. Mas na nossa ação popular também, a gente pede uma liminar para que sejam suspensas as aulas enquanto perdurar a calamidade pública. Então, a gente nem entra nesse mérito da questão das fases, até porque essas fases são determinadas pelo próprio Estado, né? Então, eu acho que a gente não pode se agarrar a essas fases também, a maré vermelha ou laranja. Eu acho que a gente tem que estar de olho na calamidade pública mesmo, enquanto os casos de infecção estiverem aumentando, enquanto os casos de óbitos estiverem aumentando, enquanto os casos de lotamento nas UTIs estiverem aumentando, não é possível retornar às aulas. Enquanto não tiver vacinação, não é possível. É isso que a gente defende. E sobre essa decisão, eu entendo que vale para o município também, porque abarca todo o estado. Sobre o decreto que foi publicado hoje, do retorno das aulas municipais, essa decisão, eu estou com ela aberta aqui, ela não cita ele especificamente, mas ela abarca também por suspender todas as aulas em todo o estado. Então, eu entendo que também abarca esse decreto. Eu acho que é isso. De consideração final, eu acho que a gente tem que estar feliz por essa decisão do judiciário, e só que sem perder a força aí e sem perder o foco na luta que a gente tem ainda, que ainda tem muita coisa para fazer. É isso. Muito e parabenizar os advogados dessa ação e todas as entidades que estão envolvidas também, todo mundo que está na luta, né? Principalmente obrigado. A Defensoria Pública, o Ministério Público, é isso. Muito obrigado, Beatriz. Olha, gente, então, muitas pessoas perguntando o que eu faço amanhã, vou ou não vou. Olha, eu, se fosse você, não iria, né? Desobediência civil, tem uma liminar dando amparo, mas eu faço o seguinte, faço a seguinte sugestão para vocês, consultem as entidades de vocês. Quem é quadro de apoio escolar vai consultar a FUSE, quem é do magistério vai consultar a POS, o CPP, Centro do Professorado Paulista, que também trocou ação. Quem é da rede particular, consulte o Simpro. Aliás, o Simpro já soltou nota agora, junto com a Federação dos Professores da Rede Estadual, mas consultem, liguem amanhã cedo, entrem nas redes sociais do Simpro, da FEPESP, da FUSE, da Udemo. Gente, tem muitos diretores preocupados, falando que está recebendo orientação. O secretário hoje, além de tudo, cometeu assédio moral contra os gestores, reuniu diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos e cometeu assédio, pressão psicológica, fez terrorismo com os gestores, no sentido de que eles pressionem também os professores a irem amanhã nas escolas. Eu disse já no começo da live, mas para quem entrou agora, nós vamos processar o Rocieli Ventralbe, porque ele está desrespeitando a liminar, porque ele está empurrando as pessoas para a morte. Será processado por nós. Amanhã mesmo eu vou ao Ministério Público Estadual e vou entrar com uma representação contra ele, pedindo que ele seja enquadrado no crime de responsabilidade, tem amparo legal para isso. E também estou convocando o Rocieli para depor na Assembleia Legislativa. Então, nós vamos tomar todas essas providências contra esse genocida, assassino, bolsonarista. E é bolsonarista porque está também já aprovando a introdução das escolas do Bolsonaro, Celso, aqui em São Paulo, a escola cívico-militar. Ele vai militarizar as escolas. Já aprovou um projeto aqui em Santos, atendendo a um pedido de um deputado bolsonarista, Tenente Coimbra, que está fazendo propaganda que ele conseguiu, junto com esse Rocieli, a escola cívico-militar. Vai militarizar a rede municipal de ensino e nós não vamos aceitar isso. Então, olha, amanhã mesmo eu vou acionar o Ministério Público contra esse Rocieli. Está assediando os gestores, ameaçando, e está indo na mídia,
Tá indo, apareceu uma pessoa aqui dizendo que ele estava na CNN agora, falando que vai voltar com as aulas presenciais. Ele é sádico, ele é perverso, esse secretário. Ele, o tempo todo, gente, ele fazendo um estrago na rede sem precedentes. Vocês viram o que aconteceu agora com os professores categoria O, agora na atribuição de aulas. Os professores foram altamente prejudicados. Eu falei com diretoras, com supervisoras que estão horrorizadas com esse sistema que eles criaram. Ele desorganiza a rede, além de tudo. Além de ser autoritário, ele desorganiza a rede. Então, são várias. Todo dia tem uma decisão diferente da outra, ou um comunicado, ou uma resolução, uma contradizendo a outra. As supervisoras, a Luciane, que é supervisora, estão enlouquecidas, não sabem mais o que fazer, porque todo dia tem uma resolução. Eles estão totalmente perdidos. A SEDUC está à deriva. Só que essa confusão toda sempre acaba prejudicando os profissionais da educação. Essa é a grande verdade, como esse comunicado, gente, 81, que foi publicado agora, prejudicando os professores de grupo de risco. Celso, ele está exigindo, olha só, esse SEDUC, esse Rocieli Ventralbe, né, que eu nem chamo de secretário da Educação. Aliás, ele já foi secretário estadual do Amazonas, e naquela live que nós fizemos, eles reclamaram, dizendo que ele passou por aqui, fez um estrago na nossa rede do Amazonas, e depois fez um estrago no MEC, ele foi ministro também, e agora está estragando a rede estadual de ensino. Mas ele publicou esse comunicado dizendo o seguinte, que os professores de grupo de risco vão ter que apresentar um novo atestado médico. Então, o professor que já tinha apresentado há uma semana atrás um atestado médico, ele vai ter que voltar, marcar uma nova consulta, e ele tem um prazo para apresentar um novo atestado médico, agora, dia 29, amanhã, até o dia 5. Senão, ele vai ter que ir para a escola e morrer contaminado. Agora, eu fico imaginando um professor que não tem convênio médico, ele vai marcar no IANSP. Para ele conseguir uma consulta no IANSP, ele vai demorar 300 anos para conseguir essa consulta. O IANSP está na maior crise de todos os tempos, sucateado, degradado também, como a escola pública. Ele não vai conseguir a tempo um atestado, né? E ele vai ter que ir até lá, gente. Imagina mandar um professor agora para o IANSP, é um risco muito grande também de contaminação. Então, são todas medidas perversas e sádicas para prejudicar os professores, os agentes de organização escolar, que estão sendo penalizados. Hoje eu fui em escolas da rede estadual, fiquei chocado com a situação. Eles estão expostos, né? E dizer aos diretores, às diretoras de escolas e supervisoras, olha, as entidades de vocês estão contra a volta às aulas. A Udemo, gente, a Udemo assinou a ação civil pública. A Udemo é responsável por essa vitória. Então, diretores, liguem amanhã para o Chico Poli, que é o presidente da Udemo. Eu tenho certeza que ele vai orientar vocês a não irem, a não punirem os professores, a não acatarem essa decisão do secretário. Né? Eu tenho certeza que o Chico Poli, que é um crítico, que é uma pessoa que tem feito um trabalho importante de resistência contra essas decisões genocidas do Rocieli, vai orientar corretamente vocês. O pessoal da Paz também tem que procurar a direção, a presidente da Paz, que já soltou um documento também. Eu vi, eles estão pedindo, inclusive, o impeachment, assinaram com a gente o impeachment do Dória. Nós protocolamos recentemente um pedido de impeachment também, nós do Bolsonaro, que já tínhamos assinado, e do Dória também. A Paz assinou, a Udemo, o CPP, várias entidades, a CETEG, não só as entidades da educação, mas várias organizações sindicais e associações de servidores. Então, eu vou fazer um apelo aqui. Eu sou diretor de escola também, licenciado, e fazer um apelo a vocês, colegas. Não pressionem, não cedam a esse terrorismo psicológico desse genocida, desse Rocieli Ventralbe. As teses dele são todas furadas, são teses terraplanistas, que não têm nenhum respaldo na ciência. Ele diz que as escolas da Europa estão abrindo. Mentira, estão fechando as escolas. Todas as escolas em Portugal foram fechadas, na Inglaterra, na Dinamarca,
na Holanda, agora na Alemanha, todas as escolas estão sendo fechadas. Ele mente abertamente, porque ele é militante das trevas, da morte. Então, ele é um Bolsonaro disfarçado aqui na nossa secretaria. Gente, nós vamos processar esse secretário Rocieli. Não caiam, não cedam à pressão. Então, vamos assumir o risco. Mas amanhã, procurem as entidades de vocês, que são as entidades que vocês são sindicalizados. É muito importante, porque todas elas estão nesse mesmo diapasão, né? Entoando o mesmo coro. Oi, professora Luciene. Então, eu só queria complementar que tudo indica que amanhã vai sair uma instrução normativa aqui para o município, aí valendo para o município de São Paulo. E nessa instrução, que não foi debatida, que essa é uma marca desse governo, do governo alto, eles fazem lá sozinhos, né, lá a secretaria, que vai lá e os professores vão fazer o planejamento todo online. Vão ficar 10 dias fazendo planejamento online de retornar às aulas. Só que ele coloca como para as escolas populares, as autorizadas a já iniciar dia 1º, mas essa liminar que diz que não pode. Então, amanhã, no Diário Oficial, tudo indica que vai sair essa normativa em a instrução número 01, ela também diz que os professores de doenças crônicas vão também ter que fazer de novo na prefeitura também essa perícia, como no... Tem essa orientação da prefeitura. Eles vão pedir. Vai sair amanhã. Tudo indica que vai sair amanhã, se não mudar nada, mas acho que mudar. E queria só lembrar também, a gente atravessa um momento no nosso país muito, muito grave. Uma crise, né, que não, essa pandemia não é só sanitária, mas também é política, é também nas instituições, e que é muito grave secretário de Estado banalizar abertamente, publicamente, uma decisão judicial. Isso é um atentado ao que a gente entende como pacto de democracia. É um atentado à nossa democracia. É um comportamento claramente de traços fascistas. Ele vir publicamente dizer que uma liminar não tem valor nenhum, que o judiciário ele tá desprezando e menosprezando um outro poder republicano. Então, isso é muito grave, o que esse secretário está fazendo, querendo, passando isso como se fosse algo normal, você dizer que uma decisão judicial não tem valor. Né? Então, algo muito grave que a gente precisa sim, tá? Porque a gente atravessa no nosso país todo um movimento que quer nos levar para a falta de direitos, com a falta de, né? Então, a gente precisa... Está falhando, né? A conexão da Luciene, mas deu para entender, viu, Luciene? Muito obrigado. Ela colocou como propriedade, né, Carlos, o desrespeito à autonomia dos poderes, né? O poder executivo desrespeitando totalmente, interferindo numa decisão judicial. A decisão judicial tem que ser cumprida. Exatamente. Por isso que amanhã nós vamos processar, nós vamos ao Ministério Público Estadual levar essa denúncia, pedindo que ele seja responsabilizado criminalmente por desobediência a uma decisão judicial. Faremos isso amanhã, pessoal, logo pela manhã. A primeira coisa que eu vou fazer amanhã vai ser exatamente isso, tá bom? Sobre o comunicado 81 do atestado, nós estamos pressionando a secretaria a mudar esse procedimento, aceitar o atestado já apresentado pelos professores, por todos os profissionais da educação. Estamos pedindo também medidas para corrigir os prejuízos feitos aos professores categoria O durante o processo
de atribuição de aulas, tem gente falando ainda lá do nosso PDL 22, dos aposentados e pensionistas, do confisco dos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. Nós vamos voltar, a Assembleia Legislativa volta a funcionar na semana que vem, com plenário, com as votações. Nós voltaremos à luta do PDL 22, que foi o projeto que eu apresentei para revogar o confisco das aposentadorias e das pensões do Dória. Tá? Então, eu queria dizer isso a vocês, como as outras medidas também. Nós estamos na luta para revogar essa medida do Dória de também acabar com a gratuidade no transporte público do Estado de São Paulo, no metrô, na CPTM, nos trens, nos ônibus da MTU. O Celso fez isso em nível municipal, porque o Bruno Covas também tirou a gratuidade dos idosos. Nós estamos também tomando providências contra essa medida do Dória, contra esse decreto dele, gente, que acabou com a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. Tudo isso na semana que vem, que ela volta a funcionar, abrindo as suas portas, com as comissões, com plenário, com tribuna e com as convocações que nós já estamos organizando dos secretários envolvidos nesses ataques todos aos servidores e aos trabalhadores do Estado de São Paulo. Então, são muitas lutas pela frente. Lembrando que essa decisão liminar vale para o Estado inteiro e para todas as redes. Tem o pessoal do Guarujá, eu já tinha conversado aqui com a Fabiana, a situação lá é grave, Luciene e Beatriz e Celso, porque o prefeito já decidiu pela abertura das escolas, mas ele já antecipou a abertura das creches, da educação infantil, com crianças. As crianças já voltaram, já há um processo de contaminação no município do Guarujá. As professoras voltaram, a situação lá é grave também. Mas essa liminar serve também para o Guarujá, viu, pessoal? E para as redes municipais, para a rede estadual e para as escolas particulares. Por isso que o Simpro assinou também essa ação civil pública, e a FEPESP, que é a Federação dos Professores das Escolas Particulares do Estado de São Paulo. A FEPESP congrega os Simpros, os vários Simpros do nosso Estado. Então, é isso que está valendo, pessoal. Amanhã, provavelmente, a gente faça mais uma live à noite para continuar a mobilização, esclarecendo mais dúvidas. Nós vamos percorrer as escolas. Amanhã tem movimentação da POSP, tem carreata contra a volta às aulas. Vamos continuar fazendo os atos, porque o governo vai reagir e nós também vamos reagir. Quero agradecer muito a participação de vocês, que fizeram parte aqui da nossa live. Agradecer a professora Luciana Cavalcante, supervisora de ensino, advogada, a advogada Beatriz Branco, a nossa jurista, o vereador Celso Janazzi. Um abraço para vocês, boa noite. Vamos à resistência, pessoal. Desobediência civil com liminar na mão amanhã. Um abraço, boa noite. Obrigado. Boa noite, um abraço.